Flávio de Souza, repórter cidadão, programa TV Com Pelotas especial, conversando com o presidente do Legislativo, do Parlamento Municipal. Vamos entrevistar o vereador Carlos Júnior, que vai falar um pouco do mandato, das projeções, mas hoje já temos 8 meses de governo, então por isso estamos aqui para conversar com o vereador. Bem-vindo à TV Com. Aliás, hoje é o contrário, a gente vem à presidência para bater esse papo, mas bem-vindo à TV Com Pelotas, mais uma vez. Boa tarde, meu amigo Flávio, a todos os ouvintes, telespectadores da TV Com. É uma grande honra, satisfação estar podendo retornar hoje aqui no saguão da Câmara Municipal de Pelotas para poder conversar um pouco aí desses 8 meses à frente do Poder Legislativo, 8 meses de muito trabalho, muitos desafios diários, mas com muita transparência, responsabilidade, sempre pensando naquilo que é melhor para o Poder Legislativo e para a cidade de Pelotas. Estamos aí abertos a poder conversar diversos assuntos e é uma grande satisfação estar retornando ao programa. Logo no início do ano, quando estivemos aqui, fechou 100 dias, havia já um trabalho em conjunto com o Poder Executivo, debates, diálogos, projetos sendo passados. Vou fazer uma pergunta agora, com 8 meses aí, qual é a relação legislativo e executivo com essa casa? É aquilo que eu sempre falo, né, Flávio? O diálogo é o melhor caminho para tudo. Então a gente procura e segue fazendo isso com bastante diálogo, entendendo a independência dos poderes. Se passou aí o primeiro semestre, onde todos os projetos que vieram do Poder Executivo aqui para o Legislativo foram aprovados. Então os vereadores deram um retorno positivo para a população de Pelotas, projetos importantes, projetos que na outra legislatura não tinham sido aprovados. Cito um deles, o macro do saneamento básico, onde mais de 80% do esgoto vai ser tratado. Então, esse acredito que é um projeto que vai ficar marcado na história de Pelotas, é uma resposta do Poder Legislativo. A gente sabe que as divergências são muitas e isso as cobranças são muitas. A gente sabe que a nossa cidade tem muito ainda o que se fazer, mas acredito que nesse primeiro semestre o Poder Legislativo deu um retorno para a população de Pelotas. Sabíamos que víamos de algumas dificuldades dentro do Poder Legislativo, principalmente na parte administrativa, onde nesse primeiro semestre a gente já conseguiu organizar a casa, onde a partir agora do segundo semestre vamos começar a ter umas ações. Então acho que é importante, com muito diálogo, respeitando a independência dos poderes, mas pensando sempre naquilo que quem nos colocou aqui, que é as pessoas da nossa cidade, tudo aquilo que é importante e melhor para a população de Pelotas. Em algum momento desses meses nós estivemos aqui, presenciamos a entrega de recursos que a Câmara de Vereadores repassou para a Prefeitura Municipal. Me lembro que o próprio prefeito Marrone veio à sala da presidência receber um cheque com recursos e contribuiu muito, porque a saúde é deficitária, sempre foi e continua. Ao mesmo tempo que isso acontece, eu faço a seguinte pergunta: a Câmara tem contribuído e hoje o prefeito noticia que 50% do que tinha de dívida conseguiram saldar. Então, o papel que a Câmara de Vereadores desenvolveu na sua gestão nesse momento contribui, até onde contribui para esse processo, que possibilita o prefeito pagar 50% das dívidas do que está sendo noticiado hoje? Acho importante, que a Prefeitura, nesses primeiros 8 meses, eles também à frente, depois de um novo ciclo, depois de 20 anos, eles retornam à Prefeitura de Pelotas e dão um recado já, nesses primeiros meses de mandato, onde eles conseguem pagar aí, como foi noticiado, 50% da dívida que tinha ficado na gestão anterior. Acho que isso é importante. Nós, dentro do Poder Legislativo, também ficamos com algumas pendências, onde todas elas já foram sanadas, no qual eu sempre agradeço a mesa diretora por entender e me permitir estar à frente
do Poder Legislativo, verificando todas as situações administrativas que a gente sabe que é muito importante para o bom funcionamento da casa. Conseguimos já fazer antecipação do 10º, contribuindo principalmente na pauta da saúde, onde junto com o vereador Rafael Amaral, presidente da Comissão de Saúde, e também a mesa diretora e os parlamentares todos, a gente conseguiu fazer essa devolução e contribuir para que novos leitos de retaguarda fossem abertos em cobertura ao nosso PS. E os leitos já estão em atividade, junto também com a Prefeitura Municipal de Pelotas, um trabalho em conjunto entre os dois poderes que vai beneficiar quem precisa, que são aquelas pessoas que estão lá na ponta precisando dos leitos. Verificamos leitos pela primeira vez em um hospital particular recebendo o SUS. Fui lá na Clinicamp verificar e realmente tem leito SUS lá, as pessoas entendendo a importância dessa ação entre os poderes, beneficiando aquelas pessoas que mais precisam, não só de Pelotas, mas também da região que nós atendemos. E também lá na Santa Casa, mais 20 leitos. Essa semana tivemos na Santa Casa, onde 10 leitos de UTI e 10 leitos clínicos foram abertos também com essa parceria, com esse projeto. Então a gente fica feliz em fazer parte desse processo que contribui muito, principalmente numa pauta que a gente sabe, uma pauta sensível, que precisa muito melhorar, que é a saúde da nossa cidade. Mas a gente vem contribuindo, que eu acho que isso é mais importante, que as pessoas querem que a gente dê uma resposta. E acredito que o Poder Legislativo, junto com o Executivo, também deram esse passo, deram essa resposta. Tem muito ainda que se fazer, a gente sabe que tem muita gente esperando cirurgia, aguardando exames, mas eu acredito que também nessa parceria, nesse trabalho em conjunto entre os poderes, a gente em breve, junto com o governo federal, também governo estadual, porque nessa hora a gente tem que buscar unir forças em todos os poderes, né, Flávio? Porque ninguém faz nada sozinho. Então tem que ser a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, o Governo Estadual, o Governo Federal, e todos vêm contribuindo para que a gente consiga aí, melhorar a saúde da nossa cidade, entre vários fatores. Mas os leitos foi uma conquista, então a gente de fato mostra que tem como a gente fazer. Então agora acho que o próximo passo é nessas situações dos exames, das consultas e das cirurgias. Tem muita gente esperando há muitos anos, então a gente tem que buscar um trabalho aí em conjunto para poder amenizar essa situação. E também acredito que quando nós tivermos o nosso novo pronto-socorro também vai ajudar em muito, principalmente Pelotas e a nossa região. Bom, dentro desse clima todo de colaboração entre legislativo e poder executivo, nós sabemos que tem vereadores de oposição, partidos diferentes e projetos. E aí, logo no início, ou até esse momento, há aí uma dificuldade, ou não, o senhor é que vai nos dizer, sobre as emendas impositivas. As emendas impositivas, para o nosso telespectador, nosso internauta, ela sofre algumas alterações nos últimos anos, o vereador passa a ter a condição de fazer emenda impositiva, e parte das emendas, elas são obrigatórias para a saúde. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, e como andam as emendas impositivas. Se elas estão sendo bem trabalhadas, em tese, a prefeitura consegue cumprir, ela tem dificuldade, ela pode cumprir uma emenda até a parte da saúde e não complementar. Para o nosso telespectador, como é que funciona a emenda impositiva e, nesse momento, essa relação legislativa, vereadores e Prefeitura Municipal de Pelotas? Eu participei do processo da criação das emendas impositivas aqui no Poder Legislativo, na outra legislatura. As impositivas veio para que os vereadores tenham a possibilidade de conseguir contribuir com aquelas entidades, associações, projetos que às vezes não chega lá na ponta, esse recurso. Então, 50% desses recursos são, no mínimo, 50% para a saúde e 50% livre. Como eu falei, né, a gente tem uma troca de governo, onde a gente tinha uma legislação que o governo teria que empenhar em pagar todas as emendas da saúde até o meio do ano. O governo entra na justiça para ganhar um prazo a mais. Então, derrubando essa legislação, ficando até o final do ano. Então, o Poder Executivo tem até o final do ano para poder empenhar e pagar as emendas impositivas do ano de 2024, que estão sendo executadas em 2025. Então, o governo, por entender que não teria tempo hábil de fazer toda uma reformulação administrativa para poder empenhar e pagar
as emendas impositivas, principalmente da área da saúde, onde são emendas importantes porque são valores volumosos. Então a gente sabe que esses valores são muito importantes. Então acontece essa situação, onde então o governo tem até o final do ano para fazer o pagamento dessas emendas impositivas. Algumas emendas já estão sendo pagas, algumas ainda não. Tem ajustes que tem que ser feito. A gente já teve impedimentos, algumas emendas que já foram reajustadas. Agora a gente fica cobrando o Poder Executivo que pague o quanto antes essas emendas impositivas, porque tem emendas são muito importantes para o nosso município, principalmente na parte da saúde. Estruturações para nossas UBSs, equipamentos para os hospitais, onde poder ter mais produção, mais cirurgias. Então a gente espera aí e cobra que o Poder Executivo pague o quanto antes essas emendas, principalmente as emendas da saúde. Ainda para encerrar um pouco da parte da saúde, durante a campanha foi muito explorado esse debate da fila, né? A fila da morte foi chamada também. Mas pelo que o senhor está informando, as coisas avançam e caminham. Na medida que a prefeitura começa a arrecadar e começa a pagar as emendas impositivas e ganha um pouco de oxigênio, um prazo para ganhar, acho que as perspectivas são boas. Mas no seu mandato de vereador, o senhor sempre... Um vereador e um presidente de uma Câmara de Vereadores, ele é vereador de todas as ações. Mas tem uma ação especial que o senhor faz, que eu gostaria que o senhor falasse, que é na área dos esportes. Sim, até mesmo por ser um atleta ainda, né, Flávio? Então, vivi e vivo ainda o esporte e entendo que o esporte não é só apenas alto rendimento, não é apenas futebol. O esporte é uma ferramenta de inclusão social, o esporte é saúde, principalmente agora após pandemia, a atividade física se tornou muito essencial. O esporte é educação, o esporte é segurança pública. Então, quando as crianças estão no segundo turno, no contraturno, participando de um projeto esportivo, um projeto cultural, elas não estão nas esquinas. Isso tu começa a prevenir lá na ponta. Então, por entender essa importância do esporte na nossa cidade, tivemos um avanço no qual eu sempre agradeço ao prefeito Fernando Marrone por ter essa sensibilidade e entender que Pelotas precisaria de uma secretaria de esportes. Pelotas nunca teve uma secretaria de esportes. No outro governo, eu fiquei 6 meses, eu e o Paulo Lobo, à frente da assessoria especial do esporte, onde a gente conseguiu mostrar que realmente Pelotas avançou e muito no esporte e precisaria de uma secretaria com estrutura. A gente sabe que nesse primeiro ano o orçamento ainda é de 2024, então o orçamento ainda é do desporto. Então, a partir do próximo ano, aí sim o recurso vai ser apenas do esporte. Então, a gente espera que tenham mais recursos para poder investir ainda mais, voltar a ter competições esportivas como nós tivemos muito na nossa cidade, poder dar suporte aos nossos atletas. Hoje, estando no meio público, a gente vê o quanta modalidade esportiva a gente tem em Pelotas, quantos atletas se destacando, representando a nossa cidade a nível estadual, nacional e também mundial. Então são atletas pelotenses espalhados pelo mundo todo, praticamente sem suporte, sem estrutura. Então a gente vem brigando muito para que esses atletas tenham esse suporte, essa estrutura para levar ainda mais o nome da nossa cidade, também brigando muito para dar estrutura para os projetos esportivos nos bairros. Nós temos muitos projetos esportivos no bairro e acho que isso é fundamental, essas crianças terem onde praticar o esporte. Então, como eu digo, né, o esporte é essa ferramenta de inclusão e a gente busca sempre também espaços esportivos na nossa cidade. Que nem eu falo, antes de entrar na política, nós tínhamos 11 espaços esportivos na nossa cidade. Hoje nós temos muitos espaços esportivos de qualidade. Olha o que é a Baronesa. Como que a gente não tinha isso antes? Então, esse é um dos espaços esportivos de lazer que nos marcou muito, que a gente sabe que vai ficar na história de Pelotas. Também temos a Praça Palestina, temos um espaço esportivo na Duque de Caxias. Em breve agora vai começar a construção do espaço esportivo comunitário lá no Obelisco. Também é um espaço esportivo belíssimo que vai ter lá. É um recurso a nível federal e são projetos que nosso mandato fez, que com recurso municipal, recurso estadual e recurso federal. Buscamos projetos e recursos em todas as esferas e hoje a gente já tem todos eles colocados em prática. Um grande parceiro desses nossos projetos esportivos é o deputado federal Darley de Deus, ex-goleiro do Grêmio, ídolo do Grêmio. Ele, por entender a importância
é um parceiro que nós temos, que ele é o segundo deputado federal que mais trouxe recursos para a cidade de Pelotas. O primeiro recurso foi uma quadra poliesportiva lá na Colônia, no 4º distrito de Pelotas, no Triunfo, na escola Valdemar Denzer, onde o meu pai, quando trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento Rural, ele participou do processo da criação de uma escola, a Escola Valdemar Denzer. E quando eu fui lá, a diretora Kátia me solicitou um espaço esportivo adequado, porque as crianças jogavam na areia, no terrão. Então a gente apresentou, antes de ser vereador, apresentou o projeto para o deputado federal da Lei de Deus, ele abraçou a ideia, me conseguiu o recurso e nós conseguimos isso em 2019 e eu fui entregar em 2024, esse primeiro espaço esportivo. Passou 2 eleições, ficou naquilo, e a promessa, não. O espaço foi concretizado, está lá o espaço onde as crianças, a comunidade pode usufruir desse espaço esportivo. Também vamos ter agora a revitalização ali na frente do Churrasquinho do Campeão, de todo aquele espaço que tem ali, toda uma revitalização do espaço esportivo de lazer, na frente do Churrasquinho do Campeão, na Tiradentes, com Arthur de Souza Costa, a Avenida Rio Grande. Então foi uma revitalização solicitada pelos moradores, também em parceria com Pedro Ferraz, que é um líder comunitário daquela região, nos trouxe essa demanda. Também vamos inaugurar agora em breve o Campo de São Jorge, toda a revitalização do Campo de São Jorge, no Navegantes. Também lá na Meneghetti tem mais um outro espaço esportivo, também aprovado no governo do estado, que a gente conseguiu através do Avançar. O Avançar no estado a gente conseguiu aprovar a Baronesa e agora o segundo espaço é na Meneghetti. Lá no final da Meneghetti um espaço esportivo belíssimo, são R$600 mil. Então, aos poucos a gente vem conseguindo mudar um pouco a realidade desses espaços esportivos de lazer de Pelotas. Hoje a gente acaba sendo muito cobrado, porque todo mundo quer no seu bairro um espaço desse tamanho. Então a gente vai atrás, é aquilo que eu falo, se a gente ir atrás, trabalhar, a gente consegue, tanto que a gente foi muito criticado e muita gente duvidava que a gente fosse colocar em prática esses projetos, mas os projetos estão aí. E toda essa estrutura também requer acompanhamento profissional, porque tu coloca a galera para jogar o futebol, mas tem alguém, tem um treinador orientando, isso vale para todos os esportes. Como é que acontece esse acompanhamento profissional nessas áreas das que tem esse acompanhamento? Na verdade, esses projetos sempre existiram em Pelotas, faltavam os espaços. Hoje, então, com esses espaços, eles estão tendo um local adequado para poder colocar em prática os projetos, atividades físicas que nós temos no nosso município. Então, a gente tem muito projeto esportivo nos bairros. Só que isso aí. Então, é dali que sai o craque. Então a gente tem que dar a oportunidade, tanto que a Taça das Favelas veio para Pelotas através de uma parceria com a CUFA, Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, onde o Darley era o secretário de esporte. Então a gente conseguiu ganhar muito, esse ganho que Pelotas teve deve muito ao Darley também, quando ele foi secretário de esporte do estado, durante quase 3 anos a gente conseguiu muitos projetos. Um deles é a Taça das Favelas, que é o maior campeonato de favela do mundo, onde dá oportunidade daquelas crianças lá do bairro que não têm oportunidade de participar de uma competição que a final é transmitida pela RBS ao vivo. A gente conseguiu fazer a primeira edição lá na Baixada, no Grêmio Esportivo Brasil. Tu vê aquelas crianças lá do bairro, da comunidade, da periferia, podendo entrar dentro do estádio Bento Freitas, vestir uma chuteira, algumas delas nem tinham tênis. E na primeira edição a gente conseguiu dar um tênis para cada criança, cada atleta que participou da competição na primeira edição, ganhar um tênis. E a gente teve a opção, vamos dar uma chuteira? Não, vamos dar um tênis, porque às vezes tem criança que não tem nem o tênis para ir para o colégio. Então a gente deu um par de tênis para cada um que participou da primeira edição das Favelas. E também temos outros projetos junto com a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, por isso que eu digo, essas parcerias, esses contatos, quem ganha com isso é a cidade de Pelotas. Então é por isso que a gente vai seguir trabalhando nessa linha. Também sabemos a importância da saúde, como falou, saúde, educação. Demos kit esportivo para todas as escolas do município de Pelotas. 94 escolas receberam kit esportivo através do nosso mandato. No próximo ano nós vamos dar de novo, porque a gente sabe que um kit esportivo dura, mas tem um prazo de validade, né? E também uma ideia nossa é começar a visitar as escolas para ver os espaços que tem dentro das escolas, para ver o que dá para ser melhorado, porque com isso a gente faz um projeto, vai a nível de estado, vai a nível federal buscar recursos, porque eu acho que é importante isso, enxergar, entender a demanda e buscar projeto e recursos para poder superar elas. É muito, muito importante e
E fica aqui caracterizado que o esporte, ele não é só lazer, ele gera saúde, ele gera entretenimento, mas também gera empregos, porque em torno de todo esse trabalho tem uma rede que gera empregos, profissionais da área de educação física, e por aí afora. Bom, mas Câmara de Vereadores tem muitas atribuições, mas entre todas essas atribuições também tem a própria política partidária. E a política este ano começa aqui com uma série de situações que o presidente tem que administrar, talvez seja o último inclusive a falar, porque antes do presidente tem as comissões de ética, comissões CPIs, e eu queria perguntar, e eu sei que o presidente não vai me responder, mas como está a questão das comissões de ética, pedidos de cassação de vereadores, é fato, existe? Como é que é administrar essa situação, presidente? São situações que exigem muito diálogo, com muitas conversas entre as partes, entendendo. Nós, por estarmos na presidência, a gente trabalha a parte administrativa, tanto por ser presidente eu não participo diretamente das comissões, então todos aqueles trâmites que acontecem dentro das comissões eu acabo não participando, participo mais da parte administrativa para saber se está tudo correto dentro da legalidade junto com o jurídico para saber se o documento está ok, não está ok, falta documento, pode aceitar, e também na questão política de tentar entender ambos os lados e tentar buscar a melhor alternativa. Estamos aí com 2 comissões de ética e uma CPI em andamento dentro do Poder Legislativo. Eu acredito que os 3 trâmites estão indo para a reta final. Acredito aí que quanto antes deve-se sair os resultados das comissões. Por não participar, então, algumas questões eu não tenho total conhecimento, mas dentro das questões do que eu participo, está tudo dentro da legalidade, as 2 comissões de ética e também a questão da CPI. Então, como eu te falei, né, Flávio, é muito diálogo, entendendo ambas as partes, conversando e buscando aquilo que a gente acredita que é o melhor pro Poder Legislativo. Bom, essa é a parte, né, que diz muito respeito ao município, com tantas demandas. Mas nós queremos hoje saber um pouco mais do vereador. Hoje nós vivemos uma crise mundial de taxações, de punições, posso até chamar essa palavra, não é bem essa, mas não deixa de ser uma punição. E o reflexo, o senhor sente algum reflexo na questão municipal? Porque essas taxações chegam ao Brasil, naturalmente chegam ao estado do Rio Grande do Sul, e nós aqui no Rio Grande do Sul temos a questão da pecuária. E qual a sua opinião em cima desses momentos aí que o Rio Grande do Sul vai viver e o Brasil também? É sabido por todos que nós estamos aí vivendo o meio da polarização. Então, eu sou completamente anti-polarização, porque eu acredito que com o diálogo tu pode chegar no melhor. Não numa situação onde tu acredita que aquilo é só aquilo que tu enxerga ou vice-versa. Então, eu não concordo. Meu posicionamento político é anti-polarização, porque acho que os extremismos, no final das contas, quem perde é quem está na ponta, que são as cidades, são as pessoas que moram na cidade. Então, e aqui dentro do Poder Legislativo, em meio a essa polarização, tendo aqui desde os extremos, tanto o PL como o pessoal, o PT, então, pela primeira vez dentro do Poder Legislativo, mas os vereadores de Pelotas deram uma resposta, porque todos os projetos foram aprovados, com votos do PL e do PT e do pessoal. E por quê? Porque os vereadores também, mesmo tendo essa polarização, o extremismo, aquela situação que aquilo é melhor para Pelotas, eles mostraram que aqui foi diferente. Então isso mostra que dentro do Poder Legislativo, mesmo tendo os extremos, mas no final foi pensado na cidade de Pelotas. Porque no momento onde o PL vota com o PT, com o pessoal, isso mostra que tem amadurecimento. Tem as diferenças, tem as ideologias, mas lá na ponta, quem realmente está precisando, isso foi levado em conta.
Então, porque a gente sabe que a gente vem acompanhando o cenário político hoje, se tu falar que é verde, tu não concordar, sabe, né? Então eu sou completamente contra. Eu acredito que com diálogo, respeito, principalmente isso, respeitando as diferenças, tu pode buscar soluções para os problemas. Porque nós estamos no meio público e as pessoas querem o quê? Soluções para os problemas. Nós somos representantes, principalmente nós vereadores, representantes da população. A população não está preocupada se é A, B, C, está preocupada em resolver os problemas. Então acredito que é por essa linha que nós temos que seguir, sempre respeitando as diferenças, ideologias diferentes, mas pensando naquilo que nos coloca aqui, que são as pessoas. Claro que a gente percebe debates acalorados entre vereadores, mas é muito, muito diferente do que a gente vê de outros estados, onde os vereadores chegam a vias de fato quase que todos os meses, é incontrolável. E eu acho que isso tem um pouco, sim, a ver com polarização, com ideias de extremos, não é? Mas o mundo anda, e nós temos aí um cenário internacional pesado, mas quero também ouvir um pouco a opinião do presidente da Câmara Municipal de Pelotas, porque o presidente da Câmara Municipal de Pelotas ele tem uma visão global, mas muitas vezes a gente não pergunta, mas a Rússia invade a Ucrânia, a China pode invadir Taiwan, Estados Unidos está às portas da Venezuela, onde tem um presidente que pode ser derrubado, o ditador a qualquer momento. Eu posso chamar de presidente aqui, de ditador, e alguns até acharem que eu tenho uma posição, mas a gente está refletindo aqui fatos, não é? Fatos de uma eleição que foi considerada pelo mundo irregular na Venezuela, e agora a possibilidade de ela ser totalmente revista. E eu queria saber um pouco do que tu acompanha e a tua opinião sobre esses fatos que estão acontecendo na política, na geopolítica, na política internacional, presidente. No momento de uma política mundial, onde por não ser aceito uma decisão eleitoral, decisão feita pela urna, cabe-se tu aceitar ou não. A gente tem que respeitar os posicionamentos, mas aonde daqui a pouco tu é taxado e tu tem que sentir no teu bolso o que tu não concordou com a eleição, é muito complicado, né? Aí é o ponto que chegou a política. Porque se tu não concorda, aí eu vou taxar, aí eu vou cortar isso, vou cortar aquilo. Ao ponto que chegou a política, tu não aceitar com uma decisão do voto. A gente pode não concordar, mas tivemos lá a situação do 8 de janeiro, então aquilo que eu falo, eu procuro ficar meio isento nessa situação, mas não concordo nem um pouco com isso, porque isso quem sofre? Quem vai acabar sofrendo no bolso somos nós. Então é isso que eu digo, tão preocupado conosco? Nem sabem que a gente existe. Aí nós temos que nos preocupar com eles, porque a gente pode sentir no bolso a consequência daquilo que está acontecendo lá. Por isso que eu falo, o extremismo não leva a nada. O extremismo leva as pessoas da ponta a sofrerem com isso. Então eu não concordo com essas situações, sou completamente contra. Por quê? Porque nós vamos ser afetados. Então a gente tem que respeitar, entender, mas não concordar. Pelo menos eu não concordo com esse tipo de situação onde alguns políticos, por divergirem, não se respeitarem, acabam prejudicando o bolso das pessoas. É verdade. Mas eu tenho que perguntar, quero provocar um pouquinho o presidente e vereador Carlos Júnior, porque nós já nos aproximamos de um processo eleitoral que vai decidir o próximo presidente da República, novamente deputados estaduais, federais. E Pelotas, ao longo dos tempos, perdeu muita representatividade. Eu vejo muita gente falar, Caxias desenvolveu, mas Caxias teve quantos senadores? Pedro Simon, o próprio senador Paim, oriundo do movimento sindical, mas de Caxias do Sul, depois Canoas. Quantos deputados federais teve Caxias do Sul? Quantos governadores eleitos teve Caxias do Sul? E as pessoas acham, Caxias é melhor. Mas o povo de Caxias deu a Caxias
essa representatividade e esse peso político, né? 2, 3 governadores de Caxias, não é? Tinha que nos passar, né? Nós que já fomos a Princesa do Sul. Mas dentro desse aspecto todo aí, como o senhor vê essa pouca representatividade da região sul, em especial Pelotas? Porque a gente tem aí, observa, tem cidades menores que elegem deputados. Há poucos dias eu conversava com São José do Norte e lá tem uma candidata com possibilidades de eleição, na cidade de São José do Norte, possibilidades de eleição. E nós aqui pensando no grande número de candidatos que deve ter e possibilidade de nem eleger. As federações chegando, acontecendo. Agora tem uma nova federação que é a União Brasil e o Partido Progressista. Ambos tinham na sua caminhada naturalmente, por exemplo, candidatos. Como fica? Que número de candidatos o senhor tem expectativa de que tenha em Pelotas? E o senhor acredita na possibilidade de Pelotas recuperar cadeiras que já teve no passado? Eu te devolvo uma pergunta. Quanto tempo nós estamos esperando a duplicação Pelotas-Porto Alegre? Muitos anos. Quantos anos a gente vê a falta de recursos para a nossa região, por não termos muitos representantes. Nós ficamos, se eu não me engano, antes do deputado Daniel se eleger, 16 anos sem ter um deputado federal. Olha quantos mil eleitores temos em Pelotas. Nossa região, se eu estou falando, acho que é em torno de 700 a 800 mil. E nós ficamos quantos anos sem nenhum? Aí tu imagina quantas pessoas, quanto a gente perdeu nesses anos. Hoje a gente tem um deputado federal, nenhum estadual. Pro tamanho de Pelotas. Rio Grande temos um deputado federal, Alexandre Niedemeyer. E também agora temos um deputado estadual, que é o Harley, que se elegeu, assumiu o mandato, porque, se eu não me engano, um deputado assumiu uma secretaria. Acho que acredito que temos o deputado Afonso Ram, que é da região de Bagé, mas também um pouco próximo a Pelotas. Temos o deputado Pedro Pereira, estadual, Canguçu. Zé Nunes, São Lourenço. E eu acho que é por aí que a gente tem hoje nossas representações, toda a nossa região, Costa Doce, até a nossa região sul. Aí tu imagina quantos mil votos nós temos e olha o que nós temos de representantes. Pelotas chegou a ter 4, 5 deputados estaduais, 3 deputados federais. Senador. Aí, então, isso lá na ponta que a gente vai sentir. É que nem a gente criticar por nós termos um governador que é de Pelotas. Com todo respeito, hoje o governador dentro do PSD, o governador Eduardo Leite, mas quando que Pelotas teve o que teve de recursos nos últimos anos? Porque o governador é daqui. Poderia ter feito muito mais? Poderia, a gente sabe. Mas quando tu me diz que não vale a pena tu ter um governador da tua cidade, eu tenho que ser bairrista. Então, eu tenho o Eduardo Leite como um grande líder político, independente, e respeito quem pensa ao contrário, mas se nós colocarmos principalmente na parte do Spaut a Baronesa, governo de Estado. Agora na Meneghetti, governo de Estado. Então nós temos muitos recursos que vieram para Pelotas que é do governo de Estado. A gente pode não concordar com algumas ideias e projetos do governador Eduardo Leite, mas é daqui, foi vereador. Presidente da Câmara, eu sou o segundo presidente mais jovem, o primeiro foi ele. Então, a gente tem que respeitar. Isso que eu digo, a gente precisa ter representante. Nós temos bons nomes já para o próximo ano. Antes que eu sei que tu vai me perguntar, eu não vou ser candidato em 2026. Eu já sabia, mais ou menos, estamos falando. Eu participei agora da minha 5ª eleição consecutiva. Vereador, deputado federal, vereador, deputado estadual e agora vereador de novo. Agora estou presidente da Câmara. Então acho que agora o ano que vem é um ano de descansar um pouco a respeito de eleições. Vou ajudar o meu deputado, que é o meu deputado federal da Lei de Deus, por tudo que ele fez pelo esporte, pela cidade de Pelotas. Foi goleiro do Grêmio Esportivo Brasil. Eu queria perguntar, Danley já ganhou algum título de cidadão pelotense? Vai ganhar o ano que vem. Já tá organizado porque merece, né? Por tudo que fez.
Com certeza, e jogou no Grêmio Esportivo Brasil, participou do momento mais trágico que nós tivemos na nossa cidade, no Grêmio Esportivo Brasil. Então, por tudo que ele fez e construiu, vem construindo por Pelotas, a gente vai dar o título para ele o ano que vem, por entender que ele merece. Então, mas eu acredito que nós precisamos ter representantes nossos aqui na bancada estadual. Vamos ter nomes aqui dentro, temos colegas vereadores que vão ser candidatos, nomes com muita qualidade. Então a gente torce que tenhamos alguns dos nossos colegas vereadores, deputados estaduais, a partir do ano de 2027. E também que hoje a gente tem um deputado federal, que a gente possa ampliar, não só se manter, porque imagina se nós perder todos os deputados. Então a gente torce também que o deputado Daniel se reeleja mais uma vez e que a gente possa aumentar ainda mais a bancada para que a gente possa ter mais recursos para a nossa região aqui, porque acho que é importante ter esses representantes lá para nós poder depois bater na porta lá e pedir, né? Esses anos todos, com um deputado federal, em alguns momentos sem deputado federal, a importância da relação com outros deputados federais, inclusive de outras regiões, foram importantes, porque foi dali que vieram recursos. Então, muitos candidatos a deputado federal que se elegeram acabaram contribuindo e ocupando esse espaço vazio, porque imagina uma cidade do tamanho de Pelotas, sem deputado federal, bate aonde? E eu acho que acabou acontecendo historicamente isso, e que bom que teve deputados federais, inclusive como deputado federal Danley, que se sensibilizaram com a região e através de lideranças locais conseguiram fazer a diferença, porque existe no Brasil, em outras cidades, que elas ficam totalmente isoladas, não elege deputado federal e não tem relação com deputados em outra região. Então isso é fundamental. E por isso hoje a gente veio aqui bater um papo com o presidente da Câmara Municipal de Pelotas, o jovem Carlos Júnior, um dos vereadores mais jovens a serem eleitos em Pelotas após a eleição do Eduardo Leite, que primeiro mandato, não é eu que posso dizer algo ao contrário, foi reeleito, então foi aprovado, é o segundo mandato de Eduardo Leite. E o vereador aqui confirma que muitos recursos vieram, porque de qualquer forma é um pelotense, administrando o Estado. Às vezes é necessário separar a questão ideológica ou legenda. Quando a gente pensa na cidade, a gente pensa num todo. Claro que infelizmente na política, às vezes isso acaba não acontecendo, porque existem os extremos. E até vou dizer, não estou criticando os extremos, às vezes os extremos têm também, seja lá qual for, uma linha importante, interessante, tem voz, como é num país democrático. Há quem seja centro, e às vezes o centro, por ser centro, ele tem essa possibilidade de discutir com os extremos e às vezes até amenizar. E isso para a política é importante, se chama política. Então, ao começar a encerrar esse programa e essa entrevista especial e exclusiva com o presidente da Câmara, eu quero deixar aqui as palavras e conclusões finais para o presidente do Legislativo, a gente chama de Parlamento Municipal, Câmara de Vereadores, é quem está entre os três poderes de Pelotas. Presidente. Muito obrigado, meu amigo Flávio, por mais essa nossa conversa, esse bate-papo franco, que eu acho que é importante, né, para a população entender como é que está funcionando. A gente sabe que está sempre aqui nos bastidores, acompanhando as sessões, todas as movimentações, mas também para daqui a pouco conversar um pouco com a questão do presidente do Poder Legislativo, por estar à frente do Poder Legislativo, o poder mais democrático que nós temos. Então, um trabalho muito sério, muito transparente, muito ético que a gente tem aqui dentro do Poder Legislativo, entendendo os desafios diários e colocar o Poder Legislativo à disposição de toda a população pelotense. Estamos aqui de portas abertas, é a casa do povo. Então o povo tem que estar aqui. Nós agora no segundo semestre vamos colocar a nossa ouvidoria do Poder Legislativo para os bairros, que eu acho que é importante, porque tem pessoas que não têm condições de vir até aqui. Mas então nós vamos ir até os bairros com a nossa ouvidoria para recolher demandas, entender as necessidades que as pessoas precisam, algumas demandas que elas têm. Então a gente vai levar a nossa ouvidoria e deixar as portas abertas do Poder Legislativo. O mandato também do vereador Carlos Júnior está à disposição de todos e que em breve a gente possa
voltar a conversar sobre novos assuntos, esperamos com projetos importantes para a nossa cidade, que é aquilo que eu sempre falo, a gente está na política para tentar melhorar a qualidade de vida das nossas pessoas. Muito obrigado, então, por nos receber. TV Com Pelotas, 23 anos de história, né? Neste ano a gente desenvolvendo o projeto TV Com Pelotas 2025. E a você, telespectador, a você que nos acompanha nas nossas plataformas, um muito obrigado. Curte, comenta e compartilha. Afinal de contas, a nossa TV é uma TV genuinamente pelotense que existe graças a você. Até a próxima.